relacionamento que você quer em 2025. Quinto episódio. Quinto episódio já do nosso podcast 2 é Par. 2 é Par. Obrigada pela companhia, inclusive, aqui com a gente, né? Mais um ano. Mais um ano. A gente começou esse podcast aí finalzinho novembro, de 2024. né? E com certeza estaremos aqui em 2025. Juntos, mais um ano, com muitas dicas sobre relacionamentos. E não só aqui nós estamos como um casal, e claro que vai muito mais para essa direção, né? Mas vale lembrar que a gente fala sobre diferentes relacionamentos e tantos desafios que a gente tem nesse meio, né? Sim. Relacionamento. A gente precisa se relacionar? Tem que se relacionar? Dizem que o homem é um ser social, certo? Não tem como não tem como, mas nós temos que nos relacionarmos. E qualquer tipo de relação, mas a gente tem que conviver em sociedade. Temos que conviver. Isso por menor que ela seja. Então que seja saudável. E por pior que ela seja também. Aproveitando esse clima de início de ano, 2025, eu sei que se você estiver assistindo em outro momento também, vale lembrar que não é só para começo de ano, mas a gente está aproveitando esse início de ano porque a gente faz muitas metas, planejamento, né? Você fez planejamento esse ano para, sei lá, metas e objetivos que você quer alcançar? Esse dia 31/12 de 2024, metas e objetivos para 2025. Com certeza. Vou conseguir cumprir? Aí já é outra história. A gente não tem como garantir, né? Mas tem que partir de algum ponto, certo? Tem que partir. Planejamento, ações que a gente pode ter. E com relacionamentos não é diferente. Eu acho que existe uma ideia, assim, de que é automático, sabe? Que o relacionamento não precisa pensar, só vai vivendo. Você não sei se você percebe isso. Sim. Vai vivendo. Sim. E não é. A gente precisa ter também um planejamento, principalmente se você vive com a pessoa, você mora com a pessoa, ainda tem tantos desafios, e é sobre isso que a gente vai falar aqui. Como construir um relacionamento saudável em 2025. Muito bom. E eu acho que nada melhor do que o começo do ano para já também colocar isso dentro do planejamento. Exato. E é uma coisa mínima, né, na verdade. Exatamente. Pequenas ações aí que podem impactar de uma forma muito positiva no longo prazo. E aí a gente tem um primeiro ponto, o que seria uma revisão do ano anterior, né? Legal. E aí como fazer essa revisão, explicando aí de uma forma simples e rápida, né? Uma revisão do ano anterior, quais pontos e o que seria interessante o pessoal que acompanha a gente entender um pouco sobre isso. Eu acho que essa revisão, 2 aspectos. O primeiro, o que deu certo, assim, no ano passado, que a gente conseguiu, sei lá, a gente combinou, fez e falou, caramba, funcionou. Olha, eu acho que, por exemplo, aquela questão da gente se reunir toda sexta-feira, como se fosse uma reunião mesmo, sem celular, sem televisão, sem nenhum tipo de problema, pensar em outro tipo de questão, mas uma reunião pra gente, e até com pauta essa reunião, né? Pra gente. E vinho, com certeza. Antes ou depois do jantar, né? Pra gente definir e fazer determinados combinados. Por exemplo, onde nós queremos estar no Natal Réveillon de 2025. Legal. Então, o que a gente precisa fazer para chegar lá? Juntos, né? Ou então, em relação à escola do Pedro, né? Ou vida financeira. O que a gente precisa fazer para equilibrar as contas em casa que não está legal? Uma reunião para acerto, para alinhamento, que a gente estabeleceu toda sexta-feira tentar fazer isso. A gente não conseguiu, toda sexta-feira a gente não conseguiu. Acho que isso é até interessante lembrar, né? Porque a gente tentou, fez o possível, não foi assim, porque a gente não é sobre perfeição, né, gente? Nossa, agora toda sexta-feira. Não, mas a gente conseguiu boa parte das sextas-feiras. Sim, a gente conseguiu manter o combinado, né? E eu acho que é um momento legal falando sobre conexão, falando sobre realmente estar ali em casal, né? Não simplesmente sentado no sofá vendo uma série, eu acho que e só recebendo, né? E só, enfim, sem pensar muito. Eu acho que é um momento de
parar, pensar juntos sobre determinado assunto. Sim. Inclusive, ajustes, e aconteceu numa das sextas-feiras a gente falar, poxa, essa semana aqui, isso aqui não foi legal, eu gostaria que a gente fizesse dessa forma, na maneira que a gente estava se tratando mesmo, sabe? Então, é um momento bem legal para a gente fazer esses ajustes, e vale lembrar que não é atacando, né, se atacando, assim, olha, você isso, você... Não, é um momento de trazer como a gente está se sentindo, como que a gente precisa, como a gente poderia, né, acertar as coisas, abrir para ouvir o outro, não é só ficar falando, né, olha, eu, você... Não, é ouvir como que o outro está também se sentindo, o que está acontecendo. Eu acho que isso foi uma coisa bem legal que a gente fez, né, no ano passado. Sim, foi interessante. E a outra pergunta é o que não deu muito certo, assim, o que a gente poderia melhorar para esse ano de 2025. Consegue pensar em alguma coisa? Eu acho que gestão de tempo. Gestão de tempo dentro de casa. Desde hora para acordar, arrumar o Pedrinho para ir para a escola, por exemplo, café da manhã. Arrumar a mesa. Momento para sair no horário combinado. Enfim, às vezes a gente atrasa bem, assim, né? Mas é por conta disso, é questão de melhorar a gestão do tempo. Eu acho que é uma coisa que a gente poderia melhorar. Então, assim, a gente colocou aqui, né? Você trouxe 2 perguntas, né? E eu acho que não precisa ser uma coisa muito elaborada, porque de repente a gente fica pensando muito em planejamento. A gente faz isso, né, com metas e planos para o ano que começa e acaba não conseguindo cumprir porque a gente só planeja. Entendeu? Às vezes é melhor simplificar, enxugar e tentar resolver 1 ou 2 questões que estão pendentes ali, que estão incomodando. Perfeito. Do que trazer um monte de coisa. Né? Exato, é um momento de abertura mesmo e, como o Bruno falou, não é uma lista enorme, né? Não, 2 perguntinhas que vão puxar ali, poxa, o que foi legal ano passado, né, que a gente fez? E o que não foi tão legal assim? E alinhar, e inclusive agora, puxando para esse lado alinhamento, né, que a gente vai falar, alinhamento de expectativas, porque isso precisa ser feito, é importante, mas no meio da rotina, putz, não é fácil, né? Dá uma olhadinha no ano que a gente passou, 2024, você falou da gestão de tempo, e aí eu fui pensando enquanto você foi falando, na rotina o quanto é complicado, é difícil, tem muita coisa. Muita Quem tem filhos, né? Vocês que têm filhos aí vão saber melhor ainda, porque não é fácil. Não é fácil. É importante prestar atenção no como tá, se olhar mesmo, né? Por exemplo, eu percebo nessa questão de gestão de tempo, uma falha minha. Celular. Porque a gente trabalha no celular, a gente se diverte no celular, a gente se comunica pelo celular, faz de tudo. Só que, e a gente tem um vídeo sobre isso. Legal. Inclusive vou tentar deixar o link no canal para vocês assistirem sobre os problemas em torno disso, né? Do uso do celular no relacionamento. Legal lembrar. É uma situação que atrapalha, com certeza. Então, você coloca até uma dica, né? Pra nossa colinha aqui, tem uma colinha, sobre ver o que funcionou, o que precisa melhorar, a dica de olhar com curiosidade sobre isso, né? E alinhar as expectativas. Alinhar as expectativas, que eu acho que não foge muito do que a gente já falou, e na verdade é nossa experiência, né? Mas é uma sugestão que vale, esse momento de conexão, que é um momento em que a gente vai entender qual que é a expectativa de cada um. Porque eu tenho as minhas, você tem as suas, e esse alinhamento é importante, porque nós somos pessoas diferentes, então eu venho de um lugar diferente, com ideias diferentes, pensamentos, e você de outro lugar. E a gente esquece disso. A gente esquece. Parece óbvio, né? Não, beleza, você é diferente de mim e é isso. Não, na hora da gente viver mesmo ali, junto e na rotina e tudo mais, isso foge, a gente não para pensar. Então esse alinhamento seria isso. Então um dia na semana, por exemplo, né, seria legal. Sem celular, então é um momento ali do casal, no caso agora falando de relacionamento amoroso mesmo, do casal ali, de a gente
abrir esse espaço para entender coisas pontuais. Não é a gente trazer uma lista de coisas, porque senão não dá. Aquele momento ali vira um caos, né? Então, assim, uma coisa ou outra. Tenta alinhar 2 assuntos, né? Normalmente, essas sextas-feiras, a gente faz uma pauta com 1 ou 2 assuntos no máximo. Não é uma lista grande. Não. A gente não consegue. E um assunto, às vezes, pode render muita coisa. Por exemplo, a gente foi falar sobre questões financeiras. O que a gente fez? A gente pegou uma cartolina gigante, colocou em cima da mesa de jantar e com um pincel a gente foi para visualizar mesmo como é que estava a situação e o que a gente precisava fazer e se organizar. A gente foi colocando ali tudo o que precisava, né, para a gente visualizar mesmo, para ter uma ideia melhor. Então, e é um assunto só, hein? Foi, rendeu muito, né? E rendeu bastante. Umas 3 taças de vinho, se eu não me engano. É isso aí. Junto. Uma outra questão muito importante é o respeito à individualidade. Eu acho que é importante lembrar, né? Porque aqui a gente está falando de momentos juntos, de conexão, só que vale lembrar que essa individualidade ela precisa ser respeitada também, e isso ajuda na conexão. Olha que interessante, né? Parece que vai contrastar ou parece que vai prejudicar. Não, muito pelo contrário. O Bruno tem um momento dele, com até os relacionamentos dele, né, outros relacionamentos, eu também, momentos sozinhos, enfim, o trabalho de cada um, né, os projetos de cada um. Claro que a gente conversa sobre isso, mas respeito à individualidade é a gente entender que também o outro é o outro e que tem a vida dele, tem também os planos dele, que não necessariamente tem que estar o tempo todo junto, né? Não, é o respeito mesmo à individualidade. Sim. Isso é muito importante e uma coisa que também parece óbvia, mas que na prática eu percebo que a gente acaba esquecendo também disso. É importante. E aí chega num ponto que assim, eu não sei fazer nada sozinho. Isso é muito eu não comum. sei fazer nada sem ela, eu não sei fazer nada sem ele. E vice-versa. E como se isso fosse um negócio bom. Não dá, né? Acho que cada um tem que ter os seus hobbies, a sua individualidade, a sua vida e a vida juntos. Né? E isso que você falou porque é associado a uma coisa boa. Meu Deus, eu não consigo viver sem a pessoa. Isso vem de uma ideia do relacionamento romântico, daquela coisa romântica do filme, né? Não consigo viver sem a pessoa mais, não consegue fazer nada sozinho, enfim, gente, então importante lembrar disso. Uma coisa que vai ajudar, né, trazendo de uma forma prática isso aqui que a gente está falando, no meu e-book, Construindo Pontes, a gente até já falou aqui no episódio anterior. Muito bom. Quem ainda não adquiriu, tem que dar uma olhada nesse e-book, hein? Com certeza. Bom. Modéstia à parte, aqui também tem que concordar com você. Ficou muito bom. Tem um capítulo que tem 80 perguntas como sugestão. É dividido em blocos ali, um deles é sobre relacionamento amoroso, como sugestão para trazer essas perguntas para se conectar mais. Sim. Aqui a gente trouxe 2, né, se eu não me engano, 2 perguntinhas aqui, e aí relacionada a 2025. O que eu posso fazer para ajudar o nosso relacionamento a crescer esse ano? Parece uma pergunta boba, né? Mas é muito relevante. Aquele momento que a gente senta e um pergunta pro outro, não é só um, né, respondendo. E, de novo, é aquele momento com curiosidade. Não é, deixa eu aproveitar esse momento para fazer tudo o que eu quero, tudo o que eu preciso. Não, é abertura para também ouvir o outro, entender, né? O que eu posso fazer? É uma pergunta de abertura, você percebe, né? Que gera curiosidade. Poxa, o que eu posso fazer para melhorar isso aqui, esse ano? Isso aqui, né? Esse relacionamento esse ano. Uma outra é, o que nos aproxima como casal? Putz, isso pode ser tantas coisas, né? O que nos aproxima como casal? Nossa, difícil pensar. Difícil, o que ou... Eu acho que são várias coisas, assim. Conversas. Quando a gente consegue conversar com respeito, né? Sim. Aliás, esse podcast nasceu dessa ideia, né? Nasceu dessa ideia. A ideia de que a gente conversa e a gente resolveu gravar as conversas. Essa é a ideia inicial do podcast, né? Exatamente. Então é isso. Isso é um exemplo. Acho que quem acompanha aí sabe o que realmente funciona dentro do relacionamento, né? E o que não funciona. Muitas vezes a gente acha que sabe, só que não.
Então, eu vou abrir esse espaço porque a gente precisa abrir para ser mais curioso para as coisas. Porque a gente aprende padrões, eu falo muito isso no e-book também, padrões, jeito de ser. E acha que isso é a única forma, eu sou assim, vou morrer assim. Não. A gente pode melhorar sim, que esse é o podcast de hoje. O que eu posso fazer para melhorar? Essa é a pergunta. Você se abrir porque o jeito que você é, ok, mas sempre dá para melhorar, sabe? Sempre dá para abrir um espacinho para olhar melhor para o que a gente está fazendo, para o que o outro está fazendo, né? O que eu gostaria, o que eu estou precisando, como eu estou me sentindo, o que o outro está sentindo. Eu acho que sempre dá para melhorar. A gente acha que precisa também fazer grandes coisas, sabe assim? Ah, meu Deus, vou fazer, sei lá. Não, é uma coisa, acho que pequenas coisas, né? Que a gente vai fazendo pode gerar grandes mudanças. Com certeza. E talvez isso puxe para uma situação assim que é muito comum que a gente vê, né? Os casais reclamando o que é. Ah, porque ele não faz o que eu pensei que ele ia fazer, ele não faz aquilo que eu gostaria, ou ela é desse jeito, ou ela só reclama. Talvez essas pequenas mudanças, esses ajustes, e assim, pensar em uma coisa mesmo, né? Uma coisa para mudar, isso vai talvez aproximando e vai diminuindo essas reclamações, esses muros, né? Muros. Esses exato. muros. É o que você falou, né? Eu achei que ele, né, ou que ela, tem muito das nossas expectativas e não tem problema nenhum, mas a gente precisa reconhecer isso, né? Poxa, eu achei que, tá? E lidar com essa frustração porque o outro, ele não tem uma bola de cristal, e mesmo que a gente tenha pedido ou feito um pedido, porque isso pode acontecer, ainda assim o outro pode ter esquecido, e outras coisas como a pessoa não é obrigada a fazer. A gente precisa entender o que é pedido, o que é exigência, fica fazendo exigências, né? Porque aí o outro não fez, pronto, sabe assim, aí determina a relação, nossa, ele não me ama mais, ou ela não se importa comigo. E, enfim, são coisas ali pra gente perceber, né, também. Com certeza. Um outro aspecto que a gente considera pequeno, mas que tem que pode abrir espaço para grandes mudanças, é expressar gratidão. Eu acho que a gente tem uma tendência muito interessante, nada efetivo. Quer dizer, pode até ser, mas que quando é só isso, né, as reclamações que você falou, você só reclama. Assim, né, só vê o que está errado. Isso é muito comum. Falando de relacionamentos, é interessante a gente puxar também para reconhecimento, sabe, das coisas boas que o outro faz. Que acontece, sim, com certeza. E é o expressar gratidão, sabe? E quando a gente ouve um elogio, quando o outro valoriza, que seja uma coisa, eu acho que muda, né? Aquela semana chata que não tá legal, né? Aquela semana que teve uma briga, teve uma discussão, enfim, os dois perderam a paciência com o filho, qualquer coisa que deu errado. Vida real, né, gente? Vida real. E um momento, assim, que você traga um reconhecimento, sabe? De, poxa, foi tão legal, né? A gente acha que é óbvio que não precisa falar. Só que o que tá errado, o que tá ruim, a gente fala. Então, poxa, vamos tentar equilibrar as coisas, né? Sim. O legal falar também, porque não é pra deixar de falar o que tá ruim, mas tenta puxar também, porque não é óbvio, o que tá legal. Poxa, nossa, gostei tanto que você fez isso aqui, né? Foi tão legal aquele momento que a gente teve junto. Nossa, e aquela viagem que a gente fez, né? Poxa, esse momento aqui agora tá tão gostoso. É tão legal estar com você. Sabe essas coisas simples? Isso faz muita diferença. E valorizar o tempo juntos, né? Que é o que a gente foi falando aqui, de realmente estar com a pessoa. Então, aquele momento ali, sem celular, sem distrações, né? Isso é valorizar tempo juntos, né? Eu acho que, pra gente já caminhando pro final, né? Sobre tudo que a gente falou, os ajustes, os combinados e pequenas mudanças, que seja uma mudança, por exemplo, no mês, ou no mês não também, né? Mas, enfim, esses combinados de, poxa, vamos falar sobre o que a gente precisa acertar uma vez na semana, né? Uma dica final pra gente já encaminhando pro final desse episódio. Uma dica final abra
espaço para os seus diálogos com curiosidade. Eu acho que essa é a palavra. Porque senão a gente vai ficar se atacando o tempo todo. Porque é difícil, a gente está falando aqui de rotina, de estresse, de trabalho, de contas, boletos, né, para pagar. E isso, o ano renova, mas os boletos também, tudo vem junto, todo o estresse junto, né? E se a gente ficar ali nesse movimento de ataque, mas eu tô certo, mas eu quero assim, sabe? Mas você não vai para lugar nenhum. Então a ideia é curiosidade, abrir espaço. Eu sei que você tem as suas questões e gostaria que fosse de um jeito, mas para que seja assertivo, então adquira o meu e-book, né? Mais uma vez, o e-book, porque lá tem dicas muito legais sobre isso. Esse espaço para, eu tenho, mas o outro também tem, não é só você que tem. Então precisa ter curiosidade para entender o ponto de vista do outro também. E essa sua fala precisa ser assertiva, senão o outro vai também atacar. E aí a gente vai ter mais um ano de relacionamento, assim, difícil, né? Difícil de conviver. Aí lembrando, né, pequenos ajustes que a gente trouxe aqui pode gerar grande impacto. E esses movimentos, eles precisam ser consistentes, não é um momento que eu fiz isso e aí tá tudo resolvido. Não é um momento aqui e aí vai ter que fazer de novo e precisa fazer de novo. Porque são padrões muito rígidos de comportamento que a gente tem, né? Então leva tempo para essa modificação acontecer. Não é uma vez feito e acabou, tá tudo certo. A gente combinou uma coisa, tudo resolvido. Não, a gente combinou uma coisa e aí pode ser que o Bruno esqueça. E pode ser que eu esqueça. E pode ser que saia diferente do que eu imaginei da minha expectativa. Sim. Então a gente vai precisar conversar de novo. E essa conversa, né, que a gente vinha falando fala como que você está se sentindo. E a gente precisa entender o que eu estou sentindo, né? O que você está sentindo. Porque senão, mas eu tenho muita raiva. Legal, então essa raiva, alguma coisa importante ali para você não aconteceu. Precisa olhar todos esses pontos, né? Sim. Acho que resumindo, pequenas mudanças geram grandes impactos, mas precisa ser de forma consistente, né? E assim, e para finalizar mesmo, mas eu não consigo falar para alinhar. Então acho que talvez o alinhamento seja você começar a falar, né? O alinhamento seja, o primeiro passo preciso começar a falar, vou ter que achar uma técnica para fazer isso, vou ter que achar um jeito de falar, de começar, e tem bastante conteúdo no Instagram da Priscila sobre isso, de alguma forma começar a falar. É difícil, não é fácil, mas uma hora tem que sair. A gente tem que se ajustar em vários momentos da nossa vida, tem que se ajustar dentro de casa também. Perfeito. A gente vai precisar, no trabalho a gente faz isso, em tantos outros lugares, e por que não? Você fala tanto em inteligência emocional, né, no ambiente de trabalho. Exato. Inteligência emocional tem que ter para tudo, para todos os momentos, né? Perfeito. Então, que ação concreta você vai ter para começar aí 2025 bem no seu relacionamento? Pensa nisso com carinho. Obrigada pela companhia com a gente aqui. Obrigada pela companhia aqui. Opa, eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Valeu. Valeu.